você olhar para qualquer lado no Brasil, vai ver alguém usando uma camisa de time. E não é só quem torce para algum clube que tá usando. Tá nos clipes de música, tá nas passarelas, tá nas ruas. Quando cita isso na música, se torna ainda mais uma referência pros moleques de quebrada, as minas de quebrada. Tá na passarela, tá, mas nós continuamos a mesma coisa, porque vai passar. E quem gosta disso aqui vai se manter. Esse mercado tá ficando cada vez mais caro. E ficando mais caro, menos pessoas vão conseguir comprar. Diferenciar, né? Uma camisa de time, eu e você assim, eu e você e o bonde. Chamar atenção no baile, tá ligado? Clubes brasileiros e gringos estão virando grife e tem até mercado paralelo. E é isso que eu quero entender. Como as peitas de futebol dominaram a cena e estão nos bailes e nas quebradas. Em cada país, em cada região do mundo, há costumes, crenças e cenas que constroem o esporte local. O futebol é cultura. E nessa série exclusiva do Peleja, eu vou me deslocar em cada episódio para te mostrar uma das suas tantas subculturas. O uso das camisas de time em cenários fora do futebol é popular no Brasil desde que esse produto chegou na mão de todo mundo. Só que nos últimos anos, uma tendência começou a se espalhar nas quebradas. E não só as camisas de clubes nacionais estavam no guarda-roupa da rapaziada, mas de europeus. Um artigo que há algum tempo só era visto na mão de colecionadores ou apaixonados pelo futebol da gringa. Hoje, se você bate o olho no kit de muita gente e que às vezes nem acompanha futebol, vai ver uma peça dessa. Eu colei no baile do Singa, um dos maiores da periferia de São Paulo, a convite do DJ Biel Divulga, que vê geral de um lugar bem especial, lá de cima do paredão. Biel, por que você acha que, mano, tem tanta camisa de time em baile de quebrado, mano? Ah, sempre que, tipo, as pessoas representam o funk, gostam de representar a favela, usa a camisa de time, uma camisa de quebrada. A gente é da Zona Norte aqui, a gente usa o 12 do Singa, Marconi. Tô de motoca, ó, tô de meiota, então vai fora, depois fuma pra sentar na piroca. Os artistas grandes que estão usando uma camisa de time europeu, por exemplo. Sim. Você acha que, tipo, eles têm uma influência grande sobre Tem. a rapaziada que cola no baile? Tem, porque muita gente se inspira no próximo, aí vê um artista usando tipo uma camisa muito louca, bonita, elegante, de time mesmo, o pessoal vai querer adquirir pra colar no baile de favela, colar no peão da hora, tá ligado? Colando agora lá na Condizila, maior produtora de funk do mundo, pra trocar ideia com uma jornalista que vive e escreve sobre cultura urbana, ou seja, tá por dentro da cultura das camisas. Você acha que o funk está associado com algum esporte, como o futebol, por exemplo? Ah, pra caramba, né? A gente que vem da quebrada, a gente tá acostumado com futebol de várzea. E aí acabou ali a competição, o funkão tá tocando solto, funkão e churrasco. E a maioria dos MCs e jogadores de futebol aqui do Brasil, eles saíram da periferia. Então eles se tornaram grandes ídolos, né? Referências pros moleques e as minas de quebrada. Você acha que, tipo, a molecada hoje ela realmente consome muito o futebol, por isso que eles compram as camisas? Ou tem uma influência dos MCs na compra das camisas, na questão do baile? Ah, eu acho que os dois. Principalmente com a ascensão do funk no trap, sempre sentando nas músicas, falando das influências. Eu acho que hoje não é mais associado ao clubismo, né? Muita gente, às vezes, eu torço por Corinthians, mas eu quero usar uma blusa do Barça e tá tudo bem. Às vezes eu nem acompanho o Barça, mas eu quero porque eu curti a camisa, eu acho foda. O funk é o ritmo mais popular entre os jovens no Brasil. E a referência às camisas de time entre os artistas estão nos clipes e nas redes sociais. Inclusive, já são até tema de letra no gênero. Além dele, o rap, que também se influencia por essa cultura de rua, viu crescer um subgênero que nasceu nas periferias da Inglaterra e tem como uma das suas grandes bases outro fenômeno cultural, o futebol. Só que não, dessa vez vão assistir nós em Paris. O chamado grime é um dos estilos mais quentes hoje na música brasileira. E o Flesos é uma das maiores referências dele.
Qual que é a importância do artista do rap e do funk nessa, como posso dizer, popularização da cultura das camisas? A gente coloca uma importância pra galera tentar entender o porquê e estudar a parada, tá ligado? Buscar entender por que a gente sobe com a camisa X ou com a camisa Y, por que a camisa do Brasil tem que voltar para nossas mãos e ir a fundo do porquê, tá ligado? Então é essa que é a importância da gente estar com camisa de time no palco, no show. Não é pelo hype, mano, não é, nunca foi. Eu, particularmente, nunca usei camisa de time pelo hype. Caraca. Mano, muito bonita essa. Meu Deus, essa é muito linda. Muito linda, muito linda. Teve algum artista ou alguns artistas que te influenciaram a usar a camisa de time porque você via num show, ou via num clipe, ou via o lifestyle desse artista? Então, do Brasil, claramente a gente vê que dentro do hip hop, como o Rapping Hood, o X, os Racionais, tá ligado? Querendo ou não, com o Santos, eles estarem no palco ali, com a camisa do time deles, tá ligado? Isso representa muito, mano. Tanto pro clube, tanto pra quebrada, tá ligado? Porque, tipo assim, você tá ali no palco, tá falando, mano, tô aqui, mano, tá ligado? Tipo assim, eu represento essa camisa, tá ligado? Eu represento a ideologia dessa camisa. Para além de quem veste a camisa atrás do significado original, o público viu nesses artigos expostos pelos artistas um item de moda. E por que não dizer também de luxo? As camisas originais mais cobiçadas de clubes europeus, pelo preço, hoje disputam espaço no mercado com marcas consolidadas. E assim como acontecem com elas, com a popularização das peitas de time, veio também a quantidade gigante de lojas e contas no Instagram das famosas camisas tailandesas. Eu tô chegando aqui na Vila Prudente, zona leste de São Paulo. Eu vou trocar ideia com o pessoal que trabalha com venda de réplicas de camisa de time, para entender melhor como é que esse mercado funciona. Beleza? Tudo bem? Começou comigo com o Eduardo, a gente querendo comprar camisas. Chegou a camisa bonita, igualzinha, né? As originais, e a gente falou, pô, a gente conhece muita gente que tem interesse em camisa, então a gente pode começar a vender. As duas plataformas, acho que mais ajudaram o nosso público a conhecer os produtos foram a AliExpress e a Shopee. Essas lojas, elas criaram um mercado da China trazendo para cá que facilitou essas mercadorias chegarem aqui. O processo ficou mais fácil, mais barato e mais personalizado. Em poucos segundos, dá para escolher a camisa que você quer com um número e o nome. E por um preço bem diferente do que está no shopping ou no site oficial. Por causa desse mercado paralelo tão grande, segundo um estudo de 2021, o prejuízo das empresas de material esportivo no Brasil foi avaliado em cerca de 9 bilhões de reais só no ano passado. Mas nunca se viu tanta gente com camisa de time por aí. Você acha que hoje a camisa de time ela é um item tipo de ostentação? Acho que, tipo assim, ostentação, tipo, você ostentar, tá com uma camisa de time, eu acho que nem tanto. Porque camisa de time, hoje em dia, se você não tem pra comprar uma original, você compra uma falsa, mano. Tá ligado? Vai se sentir bem. Se sentir bem de estar usando uma camisa de futebol, tá ligado? É mais ou menos por aí. A favela já sabe que a favela é ela por si só. Porque shopping, essas coisas assim, é uma roupa mais diferente, vai um público mais diferente pra lá. Já a favela é roupa de time mesmo, uma roupa diferente mesmo, pique favela. O pessoal usa e tipo, ninguém vai apontar o dedo, vai achar da hora. Fala, nossa, isso aqui é diferente. Como tudo que vem da cultura periférica, quando chega na burguesia é apropriado, camisa de time aconteceu a mesma coisa. Mas a quebrada sempre usou e era muito mais do que só ter uma camisa, sabe? Eu acho que tinha todo esse lance de trazer autoestima, de você ter o poder aquisitivo de comprar um artigo que era mais caro, continua sendo caro. Tudo que vem da cultura periférica tem sempre que ter esse debate, porque sempre cai na invisibilização, no racismo, em várias outras questões, né? Alô, vizinhança? Desculpe. A subcultura das camisas de time nasceu na favela, chegou no mainstream por meio de artistas e atletas que saíram daqui, para voltar para a quebrada com outro significado. Se a discussão um dia foi se podia ou não usar roupa de time para sair, agora é bem difícil ver um moleque ou uma mina que não tem pelo menos uma favorita, que separa com carinho para tirar do guarda-roupa na hora certa. Eu não vou nem falar desse bagulho de Brasil Core, que eu não quero passar raiva aqui, tá ligado? Porra, mano,
Tá de palhaçada, pô. Brasil corre. Tipo assim, enquanto tá aqui no Brasil, tá na favela, aí, tipo assim, é cafona, tá ligado? Não é legal. Aí vem um branco, caucasiano, na internet, europeu, posta no Instagram lá, pum, com a camisa da seleção, aí é legal. Aí agora, porra, agora... Não, agora o branco deu o aval do bagulho pra ser legal, aí agora todo mundo usa, tá ligado? Esses bagulho é pica, mano. É pica, não dá.